Graça e paz aos amados irmãos. Vamos falar aqui a respeito de liderança, submissão, autoridade, igualdade, superioridade. Vamos trazer esses elementos aqui. De início aqui eu não tenho um título ou um tema, mas eu sinto, eu vejo, eu percebo essa carência em entender melhor esse assunto sobre liderança. Vamos pensar aqui na família. Eu, como pai, eu preciso ser um líder. E ser um líder não é ser um chefe, não é ser um dono, não é ser um patrão, não é ser um autoritário. Mas calma lá, é necessário entender bem isso. Eu tenho que ser sim amigo do meu filho, mas eu preciso ser pai. A gente está vendo uma bagunça, uma confusão, uma coisa desordenada no mundo todo. As crianças é que estão comandando. E nós precisamos entender que existem fases e fases. Eu fui criança, então há um progresso até chegar à maturidade. E muitos de nós, mesmo velhos, às vezes ainda somos crianças. Às vezes ainda estamos com comportamentos inadequados. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, declara que o filho não tem diferença do servo enquanto ele é um menino. Ele não difere em nada do servo. O que Paulo está dizendo? Que o filho, mesmo herdeiro e senhor, ele só exerce essa função quando vem a adoção. E isso significa o que exatamente era feito ali em Israel. Ali o pai contratava professores que eram chamados de tutores, e eles ensinavam o filho para esse período futuro, aonde o filho era adotado pelo pai. Isso soa estranho, porque na nossa cultura, a adoção de filhos, você adota filhos que não são seus. No entanto, ali em Israel, a adoção de filhos era esse período de maior idade. Era o tempo onde o filho era apresentado como o embaixador, o representante. O pai sai de cena para que o filho agora seja o senhor de tudo. Essa era a ideia da adoção. E então tutores, que eram os professores, eram contratados para esse fim, para esse propósito. E tudo isso tem uma representação espiritual, aonde nós, como filhos, passamos também por essa fase. Negligenciar isso é problema. É necessário entender a lógica da vida. Da mesma forma que alejamos a nossa geração, a nossa sociedade, não ensinando essas coisas, não colocando as coisas no devido lugar. Cada coisa tem um tempo, cada coisa tem uma hora. Ao bagunçarmos isso, crianças acessando conteúdo que não é para crianças, crianças querendo fazer coisas que não é de criança, então tudo fica invertido. Aí quando elas crescem, que era para fazer coisas de adulto, elas vão fazer de criança. Então vive-se uma desordem. Pois bem, a liderança, ela é necessária. Jesus traz essa grande liderança.
Ele próprio disse: olhe as gentes, eles têm chefes, eles têm reis, há uma hierarquia. Roma amou isso ao extremo. O ordenamento jurídico, o exército romano. Roma traz todas essas classificações hierárquicas. Agora veja, o reino de Deus não traz essa ordem hierárquica de forma imperial. A analogia que Paulo faz é tão bela. Ele compara a um corpo. Como os membros estarão combatendo um ao outro. Como a cabeça estará sendo um peso ao pescoço. De forma alguma, há uma harmonia. Há um só espírito. E esse espírito está no corpo inteiro. Em todos os membros. E é o mesmo Espírito quem gera cada membro, quem dá o crescimento, mas tudo tem uma ordem, tudo tem uma harmonia. A liderança do Espírito de Deus não é exercida por cargos eclesiásticos, não é exercida pela vontade do homem, não é exercida pela força, mas pelo mesmo Espírito. Isso é belo. Porém está no papel, está na Bíblia, está na Escritura. Como entender e praticar o que a Escritura diz? Esse é o problema, esse é o X da questão. Nós vemos em Atos 20, 28. Se você vê o contexto, Paulo está narrando a despedida dele, a saída dele, e não só dele, mas daqueles verdadeiros líderes. Quando aqueles verdadeiros líderes saíssem, eles já estavam prevendo que se levantariam outros que não seriam bons, que não seriam verdadeiros líderes, mas seriam amantes de si mesmo. Haveria um desmontar dessa liderança, haveria uma apostasia. É exatamente isso que houve. Do mesmo modo que podemos ver aqui no literal, aqueles homens dos anos 60, 70, 80, agora para dessa geração nova, como que se inverteu as coisas? Claro que existia o lado do autoritarismo, mas existia o lado da verdadeira liderança, de homens que de fato eram homens, pais de família. No entanto, havia o lado ruim, o lado dos imperadores, dominantes, machistas, opressores. Só que não eram todos. Havia homens de verdade, da mesma forma mulheres. Essa mesma lógica podemos aplicar aos apóstolos, que eram líderes de verdade, homens que não amavam a vida própria, mas amavam o Evangelho e morriam pelo Evangelho. Mas o que é que segue depois? Fracos, covardes, interesseiros, apóstatas, abandonaram a fé, abandonaram as tradições. E eu não me refiro à tradição religiosa, mas à tradição apostólica. Que tradição é essa? Tanto a oralidade, aqueles que viveram com Paulo, Pedro, Tiago, João, com os apóstolos vivos. Houve aqueles que viveram e escutaram verbalmente. Além de ter os escritos desses homens, aquela primeira geração teve muitos que teve esse contato na oralidade, ouvindo ali. Agora o que sucede? Eles abandonam a fé, e não só os pregadores, mas também os ouvintes. Primeiro os pregadores.
Os pregadores não eram mais do Espírito. Duro, mas real, fato. Enquanto Paulo ouvia o Espírito, e então sua palavra não era sua, mas do Espírito, ele disse: eu vos gerei pelo Evangelho. Era o Evangelho vivendo em Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que isso quer dizer? Cristo vive em mim. Era o que Paulo estava dizendo. Eu não estou vivendo minha própria vida. Não é minha própria santidade. Não é meritocracia espiritual. Mas é Cristo vivendo em mim, pela graça. Eu estou manifestando a mim mesmo? Fui escolhido para me manifestar aos homens? Não. Fui escolhido desde o ventre para manifestar o Filho de Deus em mim. Não é para manifestar Moisés. Quando eu, Paulo, manifestava Moisés, eu estava investido da lei para matar e perseguir a Cristo. Isso é antagônico. Isso é um tanto contraditório. Como pode Moisés e Cristo se tornarem inimigos? A grande verdade é que Moisés representa um tutor, um professor. A boa religião, o bom fariseu, o bom religioso, seria esse. Vamos pegar um exemplo aqui do Simeão, o sacerdote. Vamos fazer essa colocação. Esse seria o bom religioso. Sai da frente, você não é a salvação. Você não é o Salvador. Saia da frente, Moisés. Saia da frente, Simeão. Saia da frente, João Batista. Saia da frente eu. Saia da frente você e apresente a salvação. Se despeça. Simeão declarou: o Espírito havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Essa lógica se aplica a todos nós. Nenhum filho de Deus sairá desse mundo sem ser salvo, porque a salvação não é operada pela vontade humana. Não sou eu me salvando, nem muito menos salvando outros, mas é uma obra do Espírito. Não poderei deixar este mundo sem ver o Cristo, sem ver a salvação, sem confessar a Cristo Senhor. E é Ele quem opera isso. É Ele quem é o ministro dessa salvação. É Ele quem é o autor e consumador da fé. É Ele o operante do querer e do efetuar. Mas então, o que sucede? Aqueles líderes ficaram surdos ao Espírito e eles começaram a ouvir a voz do próprio coração, como Balaão, o desejo pelas riquezas. Mamon entrou. Mamon não estava mais debaixo dos pés. O dinheiro não era mais lançado aos pés dos apóstolos, porque agora não havia mais apóstolos. Agora não havia mais enviados de Deus, mas eram enviados da própria vontade do coração humano. E o que operava nesse coração humano? Satanás, Mamon, os desejos dos próprios homens. E então Paulo disse: haverá comichão nos ouvidos, haverá um público que clamará para ter pregadores que satisfaçam seus prazeres, adúlteros e adúlteras igrejas que são garotas de programa,
que estão vendendo aquilo que é sagrado por programas, por lideranças políticas, pelo dinheiro, aquele desejo. A relação íntima não é para ser profanada. Não era para receber uma semente ali no ventre de um homem mau, mas era para receber no ventre a semente do teu marido, porque ali há uma mistura sanguínea aonde fecundará uma vida, você e aquele que entrou em você. Ó, igreja, o teu ventre não era para receber outra semente a não ser a semente do Filho de Deus, para que os filhos de Deus continuassem a ser gerados e manifestados. Mas você, igreja, recebeu a semente de Roma. Você, igreja, recebeu a política dos homens. Você, igreja, recebeu a teologia dos homens no lugar do Santo Espírito. E então vocês alejaram a coisa toda. Os filhos de Deus pararam de ser manifestados, porque eles foram assassinados. Eles morreram como seu Senhor. E agora um novo modelo de filho de Deus começa a surgir. E esse novo modelo dos filhos de Deus se materializa num homem. Moisés não se sentou-se no trono de Faraó. Moisés pegou uma vara para libertar o povo de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus eram como Moisés. Eles estavam contra o império. Agora, esse novo modelo de filho de Deus foi sintetizado em um papa. Criou-se uma hierarquia. E então eles deturparam a coisa toda. Alegaram que Pedro era o primeiro papa. Olha só, que perversão. E a igreja que era santa, virgem, imaculada, a igreja que nem nome tinha, não tinha casamento civil para a igreja. A igreja era Cristo. A igreja não era uma organização, instituição, ela era organismo vivo, ela se reunia pelo Espírito. Ela era perseguida do Estado, ela não tinha legitimidade para culto. O culto acontecia sem ser interrompido, porque era Deus vivendo nas pessoas. Mas então eles aceitam a oferta de Roma e se coloca o homem no lugar de Deus. E qual o resultado disso? Se o pregador está pregando as coisas para sua própria vontade, a mesma lógica se repete com o público. O público escolherá ouvir pregadores segundo seus próprios desejos. Infelizmente isso se repete o tempo todo. Mas qual é o lado bom? O lado bom é que o remanescente permanece. Cortar a árvore, Satanás cortou. Roma derrubou. Roma matou os apóstolos. A besta venceu os santos. Mas tudo aquilo não eliminou a obra de Deus. O Espírito Santo não morre. Então há uma luta. O povo de Deus sempre nessa luta. Escravizados pelo sistema. Libertos pelo Espírito. Nunca o reino de Deus será deste mundo.
nos atentemos. É bom ter um CNPJ, é bom ter um lugar de culto, mas estejamos vigilantes, estejamos atentos, que o mal não dorme. A política está sempre querendo o trono, é uma sede de poder. E não pense você que porque você tem o Espírito de Deus, que você é de Deus, que você está impune, que você está isento. Ao contrário, quanto mais de Deus você é, quanto mais o Espírito de Deus você tem, maior tentação te vem, maior propostas, projetos, tentações virão para apagar a tua luz. Você não é a luz. A proposta das trevas é que você seja a luz. A proposta do Espírito é que Ele é a luz. E quando o próprio Cristo disse, vós sois a luz, o significado é, não que vocês seriam luz por vocês mesmos, mas porque Ele estaria em vocês. Tal qual a lamparina, o vidro, o azeite, o vidro em si não traz o fogo, mas precisa do azeite. Assim somos nós. Não é a lamparina, não é a minha vida terrestre, não é a minha capacidade humana que manifesta o Filho de Deus, mas é o propósito divino. E claro que isso não vai ser colocado numa lamparina rachada onde o azeite derrama. Mas também isso não se refere ao velho odre, ao velho Adão receber o Espírito e ser santo por natureza adâmica. Não. Vamos desembaraçar os assuntos. A minha vida santa, correta diante dos homens, nem sempre será diante dos homens, mas diante de Deus, porque vem de dentro para fora. Não importa o que eu fiz, importa o que Ele fez. Importa o que Ele fez. E o que Ele fez? A vida de Deus em mim me fará viver a santidade por revelação, por manifestação. Não para que eu seja salvo. Vou viver a santidade para ver o Senhor. Eu não viverei nunca. A santidade terrena é diabólica, é religiosidade, é farisaísmo, é Moisés. A verdadeira santidade vem do Senhor. E se o santo vive em mim, é natural que eu mude de conduta. É natural, uma vez que o Espírito em mim está, eu então serei conduzido, eu então serei sujeito à verdadeira liderança que é do Espírito. E a liderança do Espírito não tem nomenclaturas. A liderança do Espírito pode simplesmente inverter a ordem humana. Muitas das vezes, anciãos estavam influenciados pela teologia e pela religiosidade. E se o despertar de Deus, se o Espírito de Deus estivesse se movendo em pessoas que são mais jovens, em pessoas que são iletradas, a diferença não está na aparência humana, mas na manifestação do Espírito. Seria difícil acompanhar João Batista, porque ele quebrou todos os protocolos, mas o Espírito era sobre ele. Agora, cabe aqui fazer uma observação. A lei, ela não é mal.
e até mal interpretada, mal utilizada. É necessário entender o que é da lei que ainda tenha validade. Vamos pegar um exemplo aqui para concluir esse vídeo. Não há no Novo Testamento, não há no ministério de Cristo sacerdotisas. Vamos com calma. Também não há sacerdotes humanos, ok? Não há pastoras, mas também não há pastores humanos. Nós temos pastores como dons do Espírito. Então vamos com cuidado. O Espírito não tem sexo, macho ou fêmea, ok? Porém, contudo, Jesus não podia ser uma menina, não podia ser uma mulher. E isso não é machismo, mas é profecia, mas é promessa. É o plano salvífico, é o plano de salvação. E essa mesma lógica vem para a manifestação desses dons da palavra. Isso nunca foi e nunca será para ministras. Por quê? Por causa do pecado em nossos corpos terrenos, a mulher deve sempre ter certos zelos. Claro que o homem precisa também, mas precisamos saber diferenciar certas coisas. Eu sei que isso se torna polêmico e é torcido, porque muitos não têm a espiritualidade para discernir. Você, mulher, ao falar, ao se expor, por mais que o Espírito esteja te usando, haverá uma atração literal e cobiça e interesse da parte dos homens mal intencionados. E a palavra do Senhor não te coloca como cabeça. Deus é um Deus de ordem e decência. O que te falta é um verdadeiro líder, é um verdadeiro homem, cabeça. E esse verdadeiro homem, líder e cabeça é porque tem a Cristo como cabeça. Então a mulher terá prazer em sujeitar-se a um verdadeiro homem. Essa é a mesma lógica da igreja. A igreja se sujeita ao Espírito. A igreja verdadeira. Todo aquele que ouve a verdade, todo aquele que é da verdade, ouvirá a minha voz, disse Jesus. E se Jesus está falando através de um pequenino, não importa a sua idade, o seu cargo eclesiástico, se você é do Espírito e o Espírito está usando aquele irmãozinho, então você reconhece, ali está o meu líder. É para ali que eu irei, é para aquele que eu irei, aquele que emana dos teus lábios, aquele Cristo vivo, é para esse que eu irei, porque é esse que alimenta a minha alma. A minha alma tem prazer no Senhor. Eu me alimento dessa palavra, essa doçura de evangelho, que amarga o meu ventre, porque me fará perder as coisas humanas na maioria das vezes, mas estou recebendo coisas que é imperecíveis, perdendo tesouros terrestres e guardando tesouros celestes. E Deus te abençoe, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.